Fala, galerinha do Dominantes Online. Então, olha aqui, parte 2 de óxidos. A gente está falando de funções inorgânicas e agora, né, a gente vai ver, na verdade a gente dividir em parte 2 e parte 3, porque a gente vai falar sobre as classificações perante as propriedades químicas dos óxidos, tá? Bastante importante, importante por quê? Porque sempre cai muito nos vestibulares essas propriedades. Então bora lá, olha só. Primeiro vamos ver o que a gente já estava falando antes. A gente vai classificar os óxidos, né? Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Pronto, aqui vai botar um branquinho de boa. Igual o quadro. De óxidos básicos, óxidos ácidos, óxidos anfóteros, óxidos neutros. Esses três que a gente vai ver nessa parte 2 da aula. Na parte 3 eu vou falar sobre os outros 4 grandes grupos de óxidos, tá bom? E por que eles são divididos assim? Devido a essas grandes características. Então a gente vai entender um pouco sobre isso agora e a montagem dessas estruturas. Bom, a gente começa pelos óxidos básicos. Quem são os óxidos básicos? São óxidos que têm características básicas. O que vai significar isso? Primeiro, vão ser metais. Então, se vão ser metais, vão ser óxidos iônicos. São óxidos iônicos com NOx 1 ou NOx 2. Ou seja, tem NOx baixo. Os mais comuns são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, mas existem alguns metais de transição que vão ter esses NOx baixos também. A gente vai ver. Além disso, qual é a grande propriedade que classifica ele? Não é porque ele tem um NOx baixo, é como a gente acha esse cara. A classificação dele é porque quando você adiciona esse óxido básico, que é um sólido, em contato com a água, ele reage com a água, ele não só se dissolve, ele reage com a água, formando um novo composto, uma base ou um hidróxido, gera a hidroxila. Lembra que a gente viu lá nas funções inorgânicas de base? Ok, beleza. Aí tem a segunda reação que também é comum nesse grupo, que são as reações com os ácidos. Eles reagem com os ácidos, eles se comportam como uma base, efetuam uma neutralização, formando sal mais água. Tá bom? Então aqui, eu vou dar um exemplo. Óxido de sódio. Aí, Bruno, como é que é a fórmula? Vamos lá, presta atenção. Isso é um óxido iônico. Sódio é um elemento da família 1A. Então eu sei que a carga do sódio é mais 1. Se é um óxido, é o oxigênio com carga menos 2. Então na hora de montar, você sabe que a fórmula disso vai ser Na2O. Por que 2O? Porque você tem duas cargas mais 1 para contrabalancear com a carga menos 2. Montei esse cara. Eu também posso falar que a sua reação com água forma uma base, né? E aí dessa vez eu não quis colocar bonitinho, quis montar com vocês, né? Que base ele forma? O hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o NaOH2. Então, se você tem um óxido que em contato com a água forma uma base, você tem um óxido básico. Beleza? Essa é uma grande sacada. Agora, se você tem um óxido, aqui nem tanto, tem uns óxidos anfóteros que a gente vai ver mais à frente. Mas se você tem um óxido que ele poderia ser utilizado para reagir com ácido clorídrico, e aí ele reagiria formando sal. Qual sal? O cloreto de sódio. É o ácido clorídrico que gera cloreto, né? Cloreto de sódio, e aí gera-se também uma água, tá? Lembrando que se tem dois NAs, num balanceamento que a gente já viu, eu faço isso, tá bom? Só para ficar certinho e balanceado. Então essas são reações do óxido de sódio que comprovam que ele é um óxido básico, tá bom? E aqui está uma montagem dele. E aí você pode fazer isso para outros também. Lembra que eu falei que não é só os elementos de NOx fixo, não é só a família 1A e 2A? Aqui do ferro 2. 2, já estou dizendo qual é a carga do ferro. Olha essa. Poderia também dizer que é o óxido ferroso, tá? 2 mais. E o oxigênio a gente já sabe que é 2 menos. Então na hora de montar isso aqui vai ser FeO. Não tem mistério, concorda? Porque a carga somada se neutraliza. Então é um ferro para um oxigênio. Beleza até aí? Tranquilo? Então olha só. Bruno, mas eu quero saber como é que fica a reação dele em água. Tá bom, a gente coloca aqui, ó. Fe mais água. Eu sei que ele é um óxido básico e ele vai entrar em contato com água e vai reagir formando uma base. Qual base ele vai reagir? Hidróxido de ferro 2. Como é que é o hidróxido de ferro 2? FeOH2. Lembra que a hidroxila são duas.
E aí, para ajeitar isso, eu acho que eu nem preciso. Um ferro, 2 oxigênios e 2 hidrogênios, está balanceado. E ele também poderia reagir com ácido, sim. Só para não complicar a nossa história, eu vou colocar o mesmo ácido, tá? O ácido clorídrico aqui. Mas poderia ser com qualquer outro ácido. Isso aí ia dificultar ou não no balanceamento. Como a gente vai ter uma aula só de reações inorgânicas, eu deixo para lá também a gente trabalhar um pouco melhor isso. E nos exercícios também, né? Que é sempre importante. Como é que ficaria o sal formado? O ácido clorídrico gera o cloreto. E o óxido de ferro vai gerar o ferro 2. Então, o cloreto de ferro 2, FeCl2, ou o cloreto ferroso, mais água. E aí o balanceamento são 2 cloros para 1 ferro, né? 2 cloros para 1 ferro, 2 hidrogênios também. Pronto, montei as reações que identificam. Preciso sempre montar? Às vezes não, é só identificar. Mas veja bem, já uma dica que eu vou te falar agora. Você vai ver só na parte 3, mas já bota isso num post, anota isso em algum canto. Não é porque ele reage com um ácido, neutralizando um ácido, que ele é um óxido básico, tá? Deixa entender que pode ser um óxido básico. A grande sacada para você identificar um óxido básico é o cálculo do NOx, a estrutura ter carga mais 1 ou mais 2, sendo no metal, ou barra E, na verdade, você também verificar a sua reação com a água. Se ele reage com a água formando uma base, então sim, ele é um óxido básico. E aí, como a gente tem os óxidos básicos, a gente também tem os óxidos ácidos. Os óxidos ácidos também são chamados de anidridos. E aí, como é que eles são, Bruno? Você falou que nos óxidos básicos era metal com mais 1, mais 2. E aqui? Aqui é metal, pode ser, mas é com NOx altão. Mais 5, mais 6 ou mais 7, tá bom? E ametais. Aí que tá. Bruno, quais ametais? Todos. A única exceção são esses 3 caras aqui, ó. Que eu até coloco, ó. Carbono mais 2 é porque gera o CO, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono não vai ser um anidrido, não vai ser um óxido ácido. Mas se tiver carbono com outro NOx, como mais 4, não vai ser uma exceção. Ele é um óxido ácido, tá bom? Se tiver o nitrogênio com NOx mais 2, formando o NO, ou o N2O, formando ele com NOx mais 1. Nesses casos, você também não será um óxido ácido, será um óxido neutro, que eu vou falar que no último, né, na última classificação de hoje. Tá? Então, fora esses 3, qualquer outro ametal com qualquer NOx vai gerar um óxido ácido, sacaram? E se for um metal com NOx muito alto, mas não é comum, a gente vai ver aqui, de repente, um ou outro que aparece, mas não é tão comum não ser com metal. Tem que ter um metal com NOx muito alto, geralmente é o manganês, tá? Ou o cromo. Bom, sabendo disso, o que tem a reação? Mesma coisa que a gente falou da base, só que invertido. A reação do óxido ácido com a água forma os ácidos. Na verdade, forma os oxiácidos. O que são oxiácidos? São os ácidos oxigenados. E aí agora, olha esse gatilho. Você tem óxidos ácidos e você tem oxiácidos. Tem 2 nomes muito parecidos, tá vendo? Por isso que eu não chamo de óxidos ácidos, eu chamo de anidridos. Os anidridos geram os oxiácidos. Tá? Não sei se ficou interessante para você essa informação, mas a gente vai trabalhar isso melhor. E quando eles reagem com bases, eles formam sal com água. Então eles neutralizam, eles podem ser utilizados pelas suas características ácidas. Tá? Principalmente você vai encontrar os óxidos ácidos, já que são estruturas moleculares, na chuva ácida. Né? A chuva ácida são esses gases que são liberados que têm características ácidas. Por quê? Porque quando eles reagem com a água da atmosfera, a umidade do ar, eles formam ácidos, né? Diluídos, mas formam ácidos. Beleza? E aí, olha só. O primeiro caso é o dióxido de carbono. Pelo nome é fácil, né? Usando esse exemplo fica muito fácil representar. Dióxido de carbono, carbono é um CO2, tá? E eu posso falar que esse cara é um óxido ácido porque sua reação com a água forma o ácido carbônico, H2CO3. Ou eu posso utilizá-lo para neutralizar uma base. Qual base eu posso utilizar aqui? Deixa eu pensar numa base como hidróxido de sódio, bem simples. Um hidróxido é uma base, não é? Pode reagir? Pode.
Como é que ele vai funcionar? O dióxido de carbono, quando hidratado, forma o ácido carbônico. É ele que vai ser interessante. Então aqui, ó, 2, porque na sua reação de sal, quem vai atuar é o ácido carbônico, mais uma aguinha, tá bom? Tranquilo? E aí a gente tem aqui o dióxido de carbono reagindo como a base, neutralizando, formando sal mais água. Bom, importante dizer, para os óxidos ácidos, diferente dos óxidos básicos, existe uma nomenclatura especial. Uma nomenclatura que você utiliza visando qual é o ácido que ele vai gerar. Né? Como, por exemplo, o dióxido de carbono pode ser chamado de anidrido carbônico, porque ele gera o ácido carbônico. E como é que você faz isso? Usando o mesmo padrão que você fez de contabilização para os ácidos. Ou você soma uma água e gera o ácido de origem e nomeia o ácido, e por consequência você nomeia o anidrido. Eu posso até voltar aqui, ó, porque esse ácido é o ácido carbônico, então o anidrido é o anidrido carbônico, o anidrido que gerou ele. Você pode usar essa linha de raciocínio ou você pode calcular diretamente o óxido do elemento. Aqui eu peguei uma exceção ali porque o carbono mais 4 seria oso, mas carbono mais 4 é ico, assim como o silício e o boro. Mas assim, Bruno, peraí, não entendi. Então vamos lá, ó. Trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre é o SO3. No SO3, lembrando que o oxigênio é menos 2, o enxofre tem que adquirir um NOx mais 6. Se é mais 6, eu volto ali para você ver. É anidrido alguma coisa com ico no final. Então eu posso chamar esse cara de anidrido sulfúrico. Porque termina em ico, lembra? Porque a sua hidratação irá gerar o ácido sulfúrico. Já ia escrever sulfúrico, mole? Não, então aqui, ó, H2SO4. Beleza? Então, eu calculei o NOx diretamente do óxido, sabendo que ele era um anidrido, para dar o nome dele, ou eu poderia fazer a reação de hidratação com a água, e aí eu chegaria também a essa resposta. Tá? Bom, ou vamos pensar no oposto, aparece lá, anidrido hipocloroso. Hipocloroso é o cloro no seu menor NOx. Eu vou voltar para a gente visualizar. Hipocloroso é mais 1 ou mais 2. Bruno, mas qual eu coloco para o cloro? O cloro de uma família ímpar. Se é ímpar, o NOx é ímpar também. É cloro mais 1. E a anidrido é o oxigênio menos 2. Então aqui, ó, qual é a fórmula que vai adquirir esse composto? Cl2O. Por que Cl2? Porque a carga dele é menor do que do oxigênio, é mais 1. Né? Então é ele que tem que dobrar a quantidade para dar certo aqui. Tá? Bom, cheguei a ele. Eu poderia chamar também de monóxido de dicloro. Né? Ou apresentar a sua reação com a água para a formação do ácido hipocloroso. Ficaria então H2 Cl2O2, todo mundo 2, dá para simplificar, isso fica 2HClO. Aí você tem o anidrido cloroso, o monóxido de cloro, né, que irá gerar na sua hidratação o ácido hipocloroso. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Observações. Né? A primeira que eu boto aqui bem destacada é essa questão do anidrido, de um anidrido que a gente chama de nítrico nitroso, né? Seria o dióxido de nitrogênio. Veja bem, esse cara não é um óxido neutro. O óxido neutro é o NO e o N2O. N2O é óxido neutro, NO2 não. Ele é um óxido ácido, né? Ele reage, mas ele forma os dois, o nítrico e o nitroso. Então ele é o óxido nítrico nitroso, ou melhor, um anidrido nítrico nitroso. Ou você pode chamar de dióxido de nitrogênio. Ou você pode chamar de óxido de nitrogênio 4. A carga dele é aqui dentro do composto. Tá? Vários nomes diferentes. E você tem aqui, como eu falei, os metais que têm NOx um pouco alto. Aqui o crômico, o mangânico e o permangânico. O mangânico e o crômio são NOx mais 6, enquanto o permangânico NOx mais 7. Tá?
E para fechar, a gente entra então aqui agora não mais nos óxidos ácidos, não mais nos óxidos básicos. A gente vai entrar nos óxidos neutros. E aí quem são os óxidos neutros? CO, NO, N2O e a água. Bruno, água é um óxido neutro? Depende do autor. Isso é uma contradição no mundo da química absurda. Bruno, o que você acha? Eu não acho que não é não. Mas também não teria classificação para ele, tá? Então eu coloco ele aqui para não ter problema. Tem autores que consideram que sim, tem outros que não consideram. Então você olha a questão, isso vai gerar uma dúvida? Não, porque é uma interpretação de definição. Então nenhuma questão vai te cobrar isso, tá? E aí o que você vai ter em relação a isso? Não reagem com a água. Tá? Então eles não se interagem, não se solubilizam e não se interagem bem com a água. Além do que eles não reagem com ácidos fortes nem com bases fortes. Esses óxidos em específico não reagem com esses materiais. Ah, então eles não reagem com ninguém. Mentira! Não reagem com esses materiais. Eles não são adequados em grupos pelas reações. Tem reações próprias com outros materiais, mas não com esses. Nem com ácido, nem com a base. Beleza? Se foi, a gente fecha por aqui e na parte 3 a gente continua falando de outras modas. Falta 4 ainda para a gente falar, mas a gente já falou de forma bem sucinta sobre os principais. Nos outros a gente vai só destacar algumas informações mais levianas, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula e fui!